Bom dia, irmãos, graça e paz. Bem-vindos a esta nossa devocional desta sexta-feira, dia 28 de agosto de 2020. Estamos na série de vídeos sobre a lei moral. Estamos falando sobre os 10 mandamentos, de maneira específica da primeira tábua, os nossos deveres para com Deus. Estamos no segundo dos mandamentos, falando desses mesmos deveres. Vale sempre ressaltar que os nossos deveres não estão fundados nem no legalismo, nem no temor servil. A nossa obediência, os deveres que devemos observar para com Deus, tem o seu fundamento em nossa gratidão, no reconhecimento que temos por tudo quanto Deus fez em nosso favor, em nosso lugar, por meio do sacrifício vicário de Cristo. Tem a ver com o nosso amor que temos por Ele, agora que o temos como Pai, pertencemos à sua família e contamos com seus favores. Portanto, os mandamentos, vale ressaltar, não são a nossa prisão, antes são o nosso palácio. Não é aquilo que limita e aprisiona a nossa vida, mas é aquilo que nos dá pleníssima liberdade para fazermos o que é bom, justo e reto aos olhos de Deus. Então agora estamos terminando a listinha dos nossos deveres para com Deus, do segundo mandamento. E o primeiro item que aparece agora nesse segundo vídeo é o governo da igreja. Respeitar, receber, acolher, apoiar, incentivar o governo da igreja é reconhecer expresso ali a autoridade de Deus. De fato, de verdade, a Bíblia é a autoridade máxima e a autoridade final para o cristão e para a igreja, mas não quer dizer que ela é a única autoridade. Ela é a única autoridade inerrante, ela é a única autoridade que não submete a nenhuma outra, que não passa pelo crivo, pela aquiescência de nenhuma outra autoridade, mas ela chancela e, de certa maneira, dá legitimidade às demais autoridades presentes na igreja, dentre as quais o governo da igreja. Os presbíteros e os diáconos, eles expressam para o povo de Deus que deve viver sempre de maneira organizada, com decoro, com beleza, com sinceridade, com disciplina, com excelência, e os governadores expressam, por assim dizer, a autoridade de Deus para o governo, para a condução do seu povo, para o encaminhamento desse povo, para o fazimento perfeito da vontade de Deus, através de boas obras e de uma vida santa. Nós precisamos recuperar em nossos corações, dar lugar em nossa mente o devido respeito, a honra, o crédito aos governantes ou governadores da igreja, de maneira especial presbíteros e diáconos, que esculpem diante dos olhos da igreja a autoridade de Deus sobre o seu povo. Também a disciplina eclesiástica, precisamos ter em alta conta a disciplina eclesiástica. Nós não podemos relativizá-la nem menosprezá-la, porque através da disciplina eclesiástica o ministério das chaves são efetivamente realizados na igreja. E mais, pelo ministério das chaves ou pela disciplina eclesiástica, nós exaltamos a santidade de Deus, nós exaltamos, por assim dizer, o caráter santo e piedoso de Deus. Nós demonstramos que Deus não se compraz no pecado e nem se mistura a ele de maneira nenhuma. Também é preciso que nós falemos do ministério e a sua manutenção. Ter em alta conta o ministério da palavra, o serviço que os pastores prestam à igreja, o ministério deles de visitas, de cura pastoral, de ministração dos sacramentos, de orar pelo seu povo, de acompanhá-lo em suas dores, de consolá-lo, oferecer conforto, de admoestá-lo pela santidade, mas sobretudo, irmãos, o ministério do ensino da palavra deve ter a primazia na mente e no gosto dos crentes. Os crentes devem ter em altíssima conta o ministério da palavra e mais, devem fazer todo o esforço possível ao seu alcance para sustentá-lo, não só com dignidade, mas sustentá-lo também com frequência, com periodicidade, para que haja sempre de maneira sistemática a pregação e o ensino da palavra e a cura pastoral também na igreja. Devemos falar dos juramentos e dos votos feitos em nome de Deus. De fato, a Bíblia diz que é melhor não fazer votos, mas se nós assim o fizermos, devemos cumpri-los. Então, juramentos e votos, quando nós os fazemos de maneira soleníssima, serve para selar não só a nossa vontade, o nosso desejo, a nossa intenção de fazer qualquer coisa que honre a Deus, mas também que nós não queremos fazer nada, coisa alguma, que não tenha a chancela e a bênção de Deus. Também é nosso dever nesse mandamento desaprovar falsos cultos, ou seja, não existe para o cristão verdadeiro
questões antropológicas que devam ser respeitadas por causa de matizes culturais. Não existe para nós cristãos que devemos respeito àquelas organizações societárias existentes desde a mais antiga civilização, quando adoram ídolos perniciosos, queimam seus filhos aos ídolos, enterram crianças vivas, como acontece com muitas etnias indígenas no país, como se estas coisas honrassem a Deus. Muito pelo contrário, Deus não se compraz nelas, e essas ações tidas por culto, elas são nada mais, nada menos do que invencionices e sugestões de Satanás. São idolatrias grosseiras, crassas, contra as quais nós devemos lutar e ao mesmo tempo remover cultos e símbolos da idolatria. Aqui cabe, evidentemente, um certo respeito à Constituição brasileira, por exemplo, e ao mesmo tempo ao nosso ordenamento jurídico, que qualquer ataque frontal a símbolos religiosos constitui crime, conquanto remover, então, nesse caso, significa não permitir que em nossas assembleias, bem como em nossas famílias, existam resíduos da antiga idolatria antes da nossa conversão. Nós não somos iconoclastas, nós não saímos por aí quebrando imagens dos outros, das igrejas, vitrais e crucifixos, outras coisas mais. Os bárbaros fazem estas coisas. Nós simplesmente as rejeitamos em nossa consciência, em nosso coração, e nós não permitimos que elas estejam presentes em nosso ambiente cultico, em nossa família, bem como no dia a dia de nossas vidas. Estes são os deveres para com Deus no segundo mandamento, que completam a listinha iniciada ontem. Que Deus nos ajude, irmãos, a ter bem em mente que os nossos deveres implicam em fazer todas as coisas para o agrado de Deus. Que os nossos deveres implicam também rejeitar e remover de nossas vidas tudo quanto o entristece ou pode fazer com que ele venha aborrecer-se e ter desagrado sobre nós, conosco e sobre a nossa vida. Que Deus, irmãos, nos abençoe, ajudando-nos todos os dias a ter um culto puro, a ter um culto com os elementos essenciais, e quando circunstâncias houver, que sejam todas elas, se não moralmente neutras, aquelas que não comprometem o Evangelho, mas que contribuem graça e beleza ao culto, sem, de maneira nenhuma, empalidecer a glória de Cristo, que deve ser exclusiva quando nos ajuntamos para adorar. E que Deus muito, muito te abençoe.